Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de primavera, coloque flores na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livros. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura e participação dos telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nessa edição, continuamos nossa conexão com uma fatia de público que muito nos interessa, quando o assunto é literatura, a galera jovem. Com os jovens, nosso principal ingrediente, sempre ele, o livro. Meu nome é Luiz e eu li o livro O Estudante, da Adelaide Carrato. Nesse livro você vai encontrar a história de dois alunos que vão para uma nova escola e lá eles têm um contato com drogas. É muito interessante porque você vai ver a situação das drogas na década de 70 e com isso você vai perceber que as drogas não é uma coisa nova e a destruição que a droga pode trazer numa vida de um adolescente. Esse livro marcou muito e, coincidentemente, faz 4 anos que meu amigo morreu por causa de drogas. Então, eu queria deixar esse recado para você. Leia esse livro que você vai se conscientizar sobre as drogas. Meu nome é Larissa e eu li esse livro da Karina Risse, Procura-se um Marido. Bom, é uma história muito legal que fala a principal, Alicia de Bragança Lima, que perde o avô, porque ela era muito rebelde, gastava dinheiro pacas, e o avô dela morreu e não queria deixar a herança dela para que ela acabasse com a herança de um dia para o outro. Então, ele desafortuna ela para que ela possa começar do começo como uma secretária na empresa dele, e ela conhece Maximiliano de Cassani. Os dois se trombam num elevador e eles começam a conversar e se apaixonam. O Procura-se um Marido pegou e ela, para poder recuperar a herança, ela simplesmente colocou no anúncio no jornal para poder recuperar, que ela fez várias entrevistas, só que nenhuma se encaixava no perfil. Ele, para poder conseguir uma promoção na empresa que era dona, ela foi se encontrar com ele, e os dois tiveram um acordo de pelo menos 1 ano, os dois ser casados, mas aconteceu tudo ao contrário. Os dois acabaram se apaixonando e se divorciaram. Como os dois já queriam ficar juntos, casaram de novo, num casamento que já está no 2º livro. Na entrevista dessa edição, conversamos com o escritor de Colatina, aqui na região noroeste do Espírito Santo, Leônidas Facchetti. A literatura é como se você vivesse outras vidas. Quando você acompanha a trajetória de cada personagem no livro, às vezes ele vai se dar bem, às vezes vai se dar mal, mas eles são exemplos do que aconteceria na vida real se você tomasse esses rumos. E aí, essas experiências alheias acabam enriquecendo sua própria vivência. Você não precisa sair quebrando a cara em tudo que você faz. Você tem os livros para te dar exemplos. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Ainda nessa corrente comemorativa do Dia Nacional do Livro, comemorado recentemente no dia 29 de outubro, consideramos de fundamental importância que as pessoas estabeleçam um contato mais permanente com a biblioteca, onde residem os livros. Adquirir e manter o hábito da leitura não é tão difícil assim, e passa com certeza pela visita sistemática à biblioteca. Fiquem de olho na nossa dica de leitura. Nós estamos aqui no ambiente da Biblioteca Pública Municipal de Linhares. Eu quero dividir com vocês algumas dicas rapidamente. Aqui no fundo nós temos os quadros de um artista linharense chamado Davi Oliveira, que ele fez uma doação desses quadros aqui para a Biblioteca Pública do município. É rapidinho. Utilize mais a biblioteca e, assim, exercite um comportamento quando você estiver na biblioteca ou qualquer biblioteca. A questão do respeito ao silêncio, né? Porque as pessoas vêm aqui para um momento de pesquisa,
para ler livros de literatura, para ler livros da área de ciências e tal. Então, é importante que as pessoas respeitem a questão do silêncio, né? Se a pessoa quer deixar o celular ligado, que põe no silencioso. Evitar grupos que venham para a biblioteca bater papo, exercitar conversas paralelas, né? Respeite o silêncio, respeite as outras pessoas que estão frequentando a biblioteca pública e aproveite ao máximo os momentos que você tiver na biblioteca, que são momentos de isolamento e de abstração, onde você está adquirindo conhecimento, onde você estará praticando o hábito da leitura, né? E onde você está tendo o prazer do contato com o livro. Permita que o livro faça parte da sua vida. E acompanhe comigo a nossa dica de livro. O livro A Montanha e o Rio, do escritor Dan Shen, é uma indicação de Patrícia Santos, bibliotecária do Sistema SESI Senai aqui de Linhares e uma amante da leitura. Minha indicação de leitura é o livro A Montanha e o Rio, de Dan Shen. Esse romance conta a história de dois irmãos. Eles são filhos de um general do período da Revolução Chinesa, do século XX. E um se chama Tan, que é do casamento legítimo desse general, cresce no meio de conforto, bem-estar financeiramente, e o outro é filho desse general com uma camponesa, que se suicida assim que a criança nasce, e ele se chama Shento, e ele é criado por um casal de curandeiros, que também morre, e com isso ele tem que ser criado em vários orfanatos, passando dificuldade, passando fome em muitos momentos. Eles crescem certo tempo sem saber a existência de um outro. Esse Shento, ele se torna um grande general com uma grande influência política, e o Tan, ele se torna também um homem com influência na parte da administração, das construções arquitetônicas. A história é interessante porque um momento o general Shento descobre a existência dessa família, desse meu irmão, e decide se vingar. E começa uma rivalidade tanto com o poder político que eles possuem, como também uma rivalidade amorosa. Os dois são apaixonados pela mesma jovem, e essa jovem tem o filho de um deles, e eles começam a fazer essa rivalidade pelo amor dessa jovem e também pelo poder, né? E eu recomendo essa leitura porque, além dessa história ser emocionante, uma história intrigante, ela também fala um pouco de como era a China no século XX, fala das questões políticas, das questões culturais, das questões religiosas. Então vale a pena ler, é uma dica, e o final é muito interessante e é um final surpreendente. E dando destaque aos projetos conduzidos por amantes da leitura, por esse Brasil afora, quero compartilhar com vocês mais uma premiação que o escritor capixaba Clério Borges recebeu em 27 de outubro último, no município de Itabira, em Minas Gerais, pelo relevante trabalho que desenvolve. Acompanhe comigo. Vejam que honra para o ambiente literário do Espírito Santo. O escritor Clério Borges, um ativista do incentivo à leitura, à poesia e à trova, recebeu o troféu Madre Teresa de Calcutá como destaque cultural e talento da literatura brasileira de 2017. Clério Borges é presidente do Clube dos Trovadores Capixabas e vice-presidente da Academia de Letras e Artes do município de Serra, na Grande Vitória. A premiação aconteceu na sexta-feira, 27 de outubro, nas instalações do Salão Nobre do Real Campestre Clube, no município de Itabira, em Minas Gerais, durante a 52ª edição do evento. Destaque do ano com outorga do troféu Madre Teresa de Calcutá, sob a coordenação do eminente jornalista Eustáquio Lúcio Félix. Segundo o jornalista Eustáquio, o prêmio é essencial, uma vez que o mundo precisa ver e medir a grandeza de seu trabalho literário. Para o homenageado capixaba, foi motivo de satisfação representar o Estado capixaba, sendo o único representante do Espírito Santo neste evento. Clério, um dos mais respeitados ativistas do acesso à literatura do cenário capixaba, já participou de entrevista para o programa Sim para a Literatura e já é quase um sócio aqui. Numa de suas vindas a Linhares, veja o que ele diz sobre a importância do hábito da leitura. A literatura é fundamental porque as pessoas precisam conhecer um pouco
dos textos literários, porque a partir do momento em que você começa a ler, você passa a viver um sonho, entrar nas histórias que são descritas nos livros, esse entrar que o jovem, o estudante, as pessoas passam a ter no momento em que começam a ler um livro, esse entrar naquela história, naquele texto, faz com que elas possam abrir os seus horizontes. E durante o evento comemorativo do primeiro aniversário do nosso programa Sim para a Literatura, que aconteceu em Linhares na noite de sexta-feira, 6 de outubro, no Centro Cultural Nice Avanza, Clélio Borges, junto com uma comitiva de escritores e escritoras de reconhecidas academias de letras do Espírito Santo, foi um dos protagonistas do evento. Veja a moral que ele deu para o nosso programa. Eu tive uma experiência fabulosa, porque eu tive a oportunidade de ver o trabalho que o apresentador Pereira realiza no município de Linhares. É um trabalho fabuloso, divulgando a literatura, divulgando os escritores, divulgando as pessoas que realmente produzem a literatura no estado do Espírito Santo. Isso é importante porque nós precisamos que os jovens, que as pessoas que estão nas escolas, que esses estudantes, eles possam efetivamente terem a oportunidade de conhecer escritores e terem a oportunidade, principalmente, de lerem bons textos, porque nós precisamos de textos literários bons para serem textos aproveitados por estudantes, para que eles possam se aprimorar cada vez mais no gosto da literatura, no gosto dos grandes nomes, os grandes escritores, não só nacionais como internacionais. Parabéns, Pereira, pelo seu trabalho, pelo esse trabalho que você realiza, por esse ano de atividade com o seu programa Sim da Literatura. Parabéns, Clério, pelo troféu Madre Teresa de Calcutá, que é um reconhecimento muito merecido pelo conjunto de atividades que você desenvolve em favor da nossa literatura. E na nossa coluna Participação de Telespectadores, temos depoimento de educadoras aqui de Linhares que destacam a importância do hábito da leitura na vida das pessoas. Para mim, a leitura é você viajar, imaginar, sonhar, buscar ir longe para poder trazer para você um aproveitamento. A leitura para mim é o despertar de novos horizontes. Eu tento fazer isso para os meus alunos, né, de primeiro ano, para que eles possam ter mesmo o prazer para o despertar de um mundo novo. A leitura para mim é a gente poder viajar para um mundo que a gente ainda não foi, é muito gostoso. E o mais importante nisso tudo, mais gostoso, é poder levar nossas crianças a também ter a oportunidade de vivenciar a leitura num mundo que eles também gostariam de estar. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a terceira parte do nosso programa Sim para a Literatura. Eu aguardo vocês. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e continuar na sua companhia. Na terceira parte dessa edição, vamos assistir juntos a entrevista com o escritor colatinense Leônidas Facchetti. Uma conversa bem interessante. Todo escritor, ele não começa escrevendo um livro de primeira, assim. Geralmente ele começa fazendo uns ensaios e, principalmente, ele começa gostando da literatura. Todo mundo que escreve bem, ele começa lendo muito. Isso é um hábito que você carrega a vida toda. Não tem como você gostar de escrever sem você gostar muito de ler. E isso acaba sendo inspiração. No curso de Direito, a gente trabalha muito com peticionamento, com escrita já. Mas a linguagem jurídica acaba sendo um obstáculo para quem quer ser acessível ao público, porque é uma linguagem muito técnica. Então, talvez depois de 10 anos como advogado, eu tenha gastado outros 10 para desintoxicar daquela linguagem jurídica para poder ficar uma linguagem muito leitura empossada, gostosa. né? Parte do trabalho de escritor é converter
aquele livro bruto que você acabou de escrever numa linguagem gostosa, acessível. É. Isso aí. Mas é interessante, Leônidas, porque eu faço esse movimento literário hoje na região, né? O programa Assim para a Literatura, ele é transmitido hoje para praticamente todo o Espírito Santo. E nós temos o canal no YouTube, ele é assistido no Brasil, no exterior. E as pessoas acham, por exemplo, que eu sou da área de letras, né? Toda a minha formação, inclusive a minha atividade como professor, é na área de administração. Por exemplo, eu ministro na faculdade de economia. Então, as pessoas se surpreendem. Ah, o Pereira é da área de administração, toda a minha formação, eu trabalhei no sistema financeiro muitos anos, eu fui bancário, gerente de banco e tal. Por que é interessante falar isso? Para dizer para as pessoas que qualquer área de atividade humana que se desenvolve, você pode gostar de literatura. Foi por isso que eu citei a sua formação e a sua atividade como advogado. As experiências... Então, é extremamente interessante mostrar isso para as pessoas, né? Um professor de matemática, de física, de química, pode ser apaixonado por literatura. Sim. As experiências pessoais acabam se refletindo no seu livro. Tanto na figura dos personagens, quanto nas experiências que cada um vive. Não tem como você escrever totalmente alheio à sua própria vida. Tá. Vou pegar essa deixa aí. No seu dia a dia como escritor, seus personagens vêm de onde? Depois a gente vai falar um pouco da sua experiência como leitor. Pois é. Inspiração vem de tudo quanto é lugar. Existem as pessoas que você conhece, as pessoas que você admira e as pessoas que você não gosta. Tudo isso serve de assunto para você criar um personagem. De base para a construção do personagem. Inclusive, a técnica que eu uso para escrita é parecido com a técnica de outros escritores. Por exemplo, Stephen King, que é um autor que eu já li muito, ele faz isso. Ele não tem o esboço de uma história quando ele escreve. Ele tem um personagem que ele cria com minúcias. E aí, quando o personagem entra em determinada situação, ele já sabe que o personagem vai agir de determinada forma. A história é construída no entorno do personagem. Exato, é como se a história se escrevesse sozinha. Justamente, só pela motivação de cada personagem. Você está seguindo esse formato? Sim, funciona. Não funciona para todo mundo. Cada escritor tem um método de criar suas histórias. Eu já tentei fazer um esboço da história com início, meio e fim, mas eu me sentia muito engessado. Às vezes, essas inspirações que você tem de última hora que faz a história ficar ainda mais interessante. Até onde você percebe que o leitor do seu livro discute com os personagens? Concorda ou discorda do que você escreveu? Existe essa possibilidade no seu livro? Existe. Olha, escrever, você pode escrever para si mesmo, e aí você não vai nem se importar com o que o leitor vai achar do seu livro. Ou você pode ter uma preocupação com o leitor. Quando você se preocupa com o leitor na hora de escrever, você tenta fazer a coisa agradável. Então, os seus personagens bons, os protagonistas, é interessante que eles tenham empatia com o leitor. É importante que eles tenham qualidades que vão agradar o leitor. Às vezes o cara é um personagem mau, com um bandido, mas ele tem que ter certas características para identificar com o leitor. Isso é uma escolha estratégica de cada escritor. Acaba transformando um pouco da literatura num jogo de xadrez. Mas tem muito de estratégia. Você é um escritor de literatura e de ficção. Ficção. Mas o seu personagem tem uma proximidade com pessoas da vida real. Tem. Afinal, nós temos deveríamos ter muito mais bondade do que maldade, né? Mas a gente tem um percentual que ainda precisa ser acertado. Mas todo mundo tem um pouco de bondade e maldade em cada um. Né? E isso, quando você cria um vilão, é interessante que ele tenha características boas também. Isso dá credibilidade. A gente verifica, Leônidas, que normalmente a literatura de ficção, o vilão ele tem um senso de humor, um pouco de sarcasmo na relação com os outros. Sim. É o perfil dos seus personagens? Parece que é o vilão que atrai, né? Aquele vilão que é sarcástico, que tem um senso de humor. Pois é, o tipo de narrativa que você escolhe, às vezes não permite mostrar muito o vilão. Quando é uma narrativa em primeira pessoa, o vilão vai aparecer uma ou outra hora atacando o herói, depois sumindo e sendo perseguido, então não tem muito essa empatia que é necessária. Quando não é na primeira pessoa, quando você acompanha vários personagens ao mesmo tempo, você começa a dedicar um pouco de tempo ao vilão. Aí sim você consegue trabalhar de verdade. Como é que tem sido a sua atividade de escritor?
Você tira tantas horas por dia para escrever, você só escreve no Sim. fim de semana, como é que você está Não é todo mundo que essa segue agenda? isso. As pessoas gostam, muita gente prefere escrever quando se sente inspirado. Eu já vejo a escrita como uma atividade mesmo, como qualquer outra atividade que eu tenho. Então, todos os dias eu tiro 1 hora a 2 horas para escrever. E isso é interessante porque rende o trabalho. Muitos dos diálogos mais interessantes surgiram nesses dias que eu não me senti inspirado. Então, parece que a sua mente já se adestra para, naquele momento, te dar as ideias que você precisa para escrever. E outra coisa importante de ter um horário é o seguinte: é como se você usasse o resto do dia para captar ideias. E naquele momento você descarrega isso. Vamos falar um pouco do seu exercício cotidiano de leitura aí para a gente falar da sua obra literária, pode ser? Sim. Como é que é seu dia a dia com a leitura? Além do Stephen King, que você colocou, você lê escritores brasileiros, escritores capixabas? Como eu escrevo mais na área de aventura, acaba não tendo muitos escritores brasileiros nessa área. Eu acabo ficando mais com literatura estrangeira. Então, por exemplo, Bernard Cornwell é um cara que é escritor, mas também é historiador. Muitos dos livros dele é uma história como pano de fundo para uma obra de ficção. São excelentes. Stephen King já li muito. Leio muito livros de política, de história, justamente para... Isso tudo enriquece. Uma história que eu escrevi da Segunda Guerra Mundial, eu li 2 livros de 800 páginas cada um, para entender todo o panorama da Primeira Guerra e da Segunda, para poder enriquecer o livro. Leônidas, a literatura é fundamental e por quê? As pessoas no dia a dia aprendem com experiência e erro, tentativa e erro, e aprendem por exemplos. A literatura é como se você vivesse outras vidas. Quando você acompanha a trajetória de cada personagem no livro, às vezes ele vai se dar bem, às vezes vai se dar mal, mas eles são exemplos do que aconteceria na vida real se você tomasse esses rumos. E aí, essas experiências alheias acabam enriquecendo sua própria vivência. Você não precisa sair quebrando a cara em tudo que você faz. Você tem os livros para te dar exemplos. Tem um processo de aprendizado e de comparação. Sim, com a realidade. Claro que sim. É isso mesmo. Falar um pouquinho da sua obra literária, você trouxe aqui 2 livros, né? Pois é. Eu nem considero muitos meus livros como cultura. Eles são literatura, mas não são exatamente cultura. Eles se encaixam num ramo de literatura que surgiu nos Estados Unidos chamado literatura pulp. O criador do Tarzan, que é o Edgar Allan Burroughs, o H.P. Lovecraft, que escrevia histórias de terror, o Robert E. Howard, que criou Conan, criou uma série de personagens. Eles não escreviam naquilo que a gente chamava de autocultura. Eles escreviam literatura pulp, que são histórias curtas, de aventuras, feitas só para divertimento. Isso aqui são livros de faroeste que seguem essa linha. São livros para divertir. Não tem nenhuma lição de moral. São livros para se divertir. Não tem nenhuma questão filosófica sendo discutida. Às vezes acaba incidentalmente tendo. Mas o foco do livro é simplesmente uma história de faroeste, onde existe um mocinho enfrentando uma série de bandidos e o enredo segue um livro de faroeste comum. O que me levou a escrever foi justamente isso. Hoje em dia, eu sempre gostei muito de assistir faroeste na minha infância, com meu pai e tal. Tinha sessão western na época. Pois é. Hoje em dia, os filmes de faroeste seguem uma linha muito para o lado do drama, muito para o lado do documentário. Não tem aquela preocupação de ser uma história só para divertir. Esses livros são para resgatar isso. São histórias para divertir. Ok. Vamos falar um pouquinho de cada um, para nosso telespectador conhecer seu trabalho? Pois é. Essa aqui é a continuação do primeiro livro. O Diabo Tem Muitas Faces. Isso. É a continuação do primeiro livro, que é Um Bom e Velho Lobo, que é uma história bem clichê mesmo. Um grupo de bandidos, um bando enorme de bandidos que atacam uma cidade, e o xerife e os ajudantes do xerife são obrigados a se aliar até a alguns vilões da história, alguns pistoleiros da região, para defender a cidade. Tá? Essa é a continuação do primeiro. Esse eu tentei fazer uma coisa completamente diferente do primeiro livro.
Então a história não é numa base estática, né? Não é numa cidade, é em viagens. É um grupo de caçador de recompensa que vai atrás de um grande chefão do crime que tomou conta de uma cidade. Então nesse livro os vilões tentam tomar uma cidade. Nesse aqui eles conseguem e os heróis têm que entrar para libertar a cidade. A eterna briga entre o bandido e o mocinho. É, o bem e o mal. O bem e o mal. Isso é um tema recorrente de muitos livros. É. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Queremos agradecer ao pessoal da TV Sim de Colatina pela utilização do estúdio local para a gravação da entrevista com o escritor Leônidas Facchetti e a equipe da Fox Formatura de Colatina. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa Sim para a Literatura, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.